Anitta, Juliette e outros 5 artistas milionários fizeram um ataque coordenado ao agro brasileiro. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar fala por fala dessa turminha e vou refutar ponto a ponto com dados para mostrar para vocês quais são os reais interesses dessa turminha do dinheiro que só pensa em lacrar na internet e tenta destruir o agro que coloca comida na mesa de milhões de brasileiros e leva o nosso país nas costas. Meu nome é Rafa Macris e nesse canal eu mostro para vocês todas as hipocrisias de quem vive de atacar o agronegócio. Então eu peço que você se inscreva aqui nesse canal que é muito importante, compartilhe esse vídeo, toca no sininho para ativar as notificações e vamos começar pelo vídeo da Anitta. O último vai ser o mais interessante de todos, que é quando eu refuto a Juliette. Então vamos lá, tô com os vídeos aqui. Ei, rapidinho aqui, não é publi não. Pô, que bom, hein? Será que ela não ganhou dinheirinho para fazer isso também? Mas também não é clipe novo. Só que é sobre uma coisa que tá no prato, na torneira e no futuro de todo mundo. Você sabia que 80% do agro no Brasil depende das chuvas que vêm das terras indígenas? 80% do agro depende das chuvas que vêm das terras indígenas? Da onde que essa mulher tirou isso? Essa turminha da lacração aí adora sair falando uns dados absurdos, soltando dado assim, né, do nada, e não se presta ao serviço nem de verificar as fontes e duvidar de alguma coisa tão estranha como essa. E no caso, eu fui pesquisar um pouquinho a respeito. Esse estudo foi publicado por uma pesquisadora chamada Mariana Hirota e veio à tona bem na época da discussão no Supremo Tribunal Federal sobre a demarcação das terras indígenas. Era um tema que estava muito em alta e daí de repente surgiu esse estudo. Mas tem alguns pontos a serem observados muito atentamente sobre essa questão que foi publicada por Mariana. Primeiro, esse estudo não teve nem a revisão dos seus próprios pares, o que já coloca em xeque essas afirmações. Ela mesma falou que a ideia era trazer informações que fizessem a diferença nessa discussão que estava rolando. E por causa disso, os dados não foram submetidos a uma revisão especializada. Mas espera aí, que sentido que faz isso? Ela queria direcionar e incentivar a implementação de políticas públicas, mas não se deu ao trabalho nem de colocar o que foi pesquisado para revisão. Que história é essa, Mariana? E daí você vai um pouco mais a fundo e descobre que ela recebeu, para esses estudos, mais de R$ 1 milhão de um instituto chamado Serra Pilheira. E quem que é o fundador desse Instituto Serra Pilheira? Um cara chamado João Moreira Salles. Isso mesmo, um dos principais herdeiros aí do Itaú, um bilionário conhecidíssimo no Brasil. Mas qual é o interesse dele em financiar um estudo como esse por mais de R$ 1 milhão? Vamos continuar o vídeo. É isso mesmo. Sem floresta não tem chuva. Sem chuva não tem agro. Sem agro não tem comida nem economia. Tem gente querendo abrir essas terras para garimpo, mineração, hidrelétrica. Só que se isso acontecer, o que vai faltar é água, vai faltar comida, vai sobrar desastre. E depois o preço explode no mercado. A conta vai chegar para todo mundo, inclusive para você. Você viu que ela falou aí que o preço vai explodir no mercado das coisas, né? Primeiro que é culpa do seu amiguinho Lula aí, que as coisas já estão estourando de preço. Agora, você reparou um pedacinho da fala dela, em que ela falou sobre que tem gente querendo usar essas terras para garimpo? Eu vou te contar uma coisa, a fortuna da família Moreira Salles não veio única e exclusivamente do Itaú. O grosso do dinheiro para eles entrou através da atividade de mineração, principalmente de nióbio. A mineradora dessa família é responsável por 85% da produção de nióbio mundial. Isso é muita grana e eles têm praticamente um monopólio aqui no Brasil. E um outro fato interessante para a gente colocar aqui nessa discussão é que embaixo de muitas das terras indígenas, principalmente embaixo das terras da Raposa do Sol e também do Morro dos Seis Lagos, existe muito nióbio. São várias pesquisas que comprovam que debaixo de muitas áreas indígenas existe uma quantidade enorme de nióbio. Só que o que um bilionário monopolista não quer?
Ele não quer concorrência. Ou seja, ele fica criando uma série de histórias e de defesas e falando que quer proteger os índios, proteger a floresta, mas o que ele não quer é que tenham outros grupos e outras empresas explorando o nióbio e fazendo concorrência a eles. Eles têm dinheiro fácil saindo debaixo da terra todos os dias. São milhões e até bilhões de reais que eles conseguem explorando essas áreas. E é claro que eles não querem concorrência, né? E um outro ponto para fechar com chave de ouro sobre essa duvidosa pesquisa de que a Anitta está falando nesse vídeo, em que 80% da água que sustenta o agronegócio vem das terras indígenas, é que esse estudo foi curiosamente publicado por uma revista chamada Piauí, que vocês conhecem bem. A revista Piauí, revista esquerdista, progressista, que sempre está defendendo essa bandidagem. Sabe quem que é o fundador dessa revista? O João Moreira Salles, o mesmo que é o fundador do instituto que pagou R$1 milhão para essa pesquisadora fazer esse estudo. Agora você está vendo como as peças vão se encaixando e o que a gente vê na internet, na televisão, não é realmente aquilo que parece? Vamos continuar com o vídeo. As terras indígenas mantêm a floresta em pé, mantêm a chuva caindo, mantêm a economia girando. E tudo isso sem destruir nada. Demarcar terras indígenas é proteger o que realmente importa: a comida no prato, a água na torneira e o futuro do Brasil. Demarcação já, porque floresta em pé é vida para todo mundo. Demarcação já, porque floresta em pé é vida para todo mundo. Ela não sabe nem o que ela está falando. No Brasil, hoje, quase 14% de todo o território nacional é de reserva indígena. São mais de 600 terras indígenas demarcadas. Agora, o que esse povinho está querendo? Uma expansão das demarcações sem critério algum, simplesmente por pressões ideológicas do grupinho da esquerda ou de interesses financeiros bilionários muito grandes de pequenos grupos aqui no país? Uma coisa que já está definida há décadas, com tranquilidade para os pequenos produtores rurais, agora vão ter uma dificuldade danada se essas terras começarem a ser demarcadas sem critério algum. Eu defendo sim o direito dos indígenas. Mais do que isso, eu defendo o direito de quem trabalha, de quem produz, sol a sol, todos os dias, para poder sustentar as suas famílias e as famílias de todo o povo brasileiro. É isso que a gente tem que defender. Os indígenas já têm uma área gigantesca demarcada e boa parte dessa área demarcada para eles sequer pisam, eles não conseguem explorar, não conseguem se adentrar a esses lugares. Você sabia que 50% de toda a área preservada no território brasileiro está dentro de propriedades rurais? O Brasil é um dos países que mais protege a sua mata nativa. Só na região da Amazônia, os produtores têm que preservar uma área correspondente a 80% da sua propriedade. Eu não sei se ela sabe o que ela está falando, mas 90% da produção agrícola nacional está fora da área da Amazônia Legal. Não é o produtor de soja do Mato Grosso ou o produtor de cana-de-açúcar aqui da região sudeste que está desmatando lá em cima. Não pode crucificar os produtores, quem está dentro da lei, em nome de meia dúzia de criminoso que se utiliza mesmo de práticas ilegais de desmatamento, de garimpo e de uma série de coisas. Demarcar as terras indígenas ou ampliar a demarcação de terras indígenas, né, como eles estão querendo, é garantir o futuro do Brasil. São mais de 100 milhões de hectares de terras indígenas aqui no país e isso corresponde a uma área maior do que Alemanha, França e Itália juntas. Sabe o que é isso, Anitta? É muita terra, é muita área. De duas uma. Ou ela está sendo usada como massa de manobra desses bilionários com interesses escusos, que só pensam no próprio bolso e financiam estudos mentirosos para se beneficiar, ou a Anitta também tem muitos interesses financeiros em cima de toda essa discussão da demarcação das terras indígenas. Agora vamos para o próximo vídeo. Marcos Palmeira. Vamos assistir o vídeo. Bom, eu estou ligado à causa indígena, acho que desde a década de 80, né, participei de vários movimentos, né, já visitei comunidades indígenas, já morei com eles, tive a oportunidade de ser batizado numa família Chavante.
e eu posso afirmar que não existe nada que preserve mais a nossa natureza do que as comunidades indígenas. Né? São verdadeiros guardiões da floresta. E esses povos precisam ser preservados, né, na sua individualidade, na sua cultura. Então a demarcação de terra é uma questão de vida, de sobrevivência. Mas não é a sobrevivência só deles, é a nossa própria sobrevivência como cidadãos. Os indígenas foram dizimados. Né? O que será de nós? Eu acho que o Brasil deveria ter orgulho de, em 2025, ainda ter indígenas isolados, povos isolados, ainda poder estar se falando em preservação, né? E para isso a gente precisa de demarcação. Eles precisam ser reconhecidos como os verdadeiros donos dessa terra, para que a gente possa sair dessa crise ambiental que a gente está vivendo, desse desequilíbrio ambiental. Então, eles estão fazendo um serviço para a gente. A gente vai continuar destruindo, a gente vai continuar na exploração do minério, vai continuar na exploração da madeira. Né? O que vai ser deles? O que vai ser da gente? São questões que a gente precisa pensar e eu acho que esse é o momento e a gente tem que apoiar essa campanha de demarcação já. Bom, os povos originários são os verdadeiros guardiões da floresta. Ele fala como se os produtores rurais fossem os destruidores das nossas florestas e os indígenas fossem os protetores, os guardiões. Eles já têm a área deles, como eu falei mais cedo. Os produtores rurais são responsáveis pela preservação de mais de 50% de toda a área protegida. São mais de 218 milhões de hectares protegidos em propriedades rurais. Os indígenas trabalham com extrativismo dentro dessas áreas. É claro que eles não degradam essas áreas. É uma quantidade mínima de pessoas atuando nessas regiões de preservação, mas a gente sabe também que muitos dos povos indígenas querem trabalhar em conjunto com os agricultores, de forma a poder prosperar, ganhar o seu dinheiro e serem inseridos na sociedade. Esses artistas da Globo adoram usar essas áreas indígenas, colocar os índios como se fossem em terrários, em vitrines, para mostrar para todo mundo, ó, a gente tem um monte de índio aqui no Brasil. Só que a grande realidade é que boa parte desse pessoal não quer ficar parado no tempo. Eles querem trabalhar também com novas tecnologias, se inteirar do sistema produtivo brasileiro, começar a gerar recursos, gerar riquezas para o Brasil. A gente não pode negar isso. Querer colocar todos os povos indígenas dentro de uma caixinha como se eles fossem simplesmente bichos, animais, é uma forma de preconceito contra esses povos, sim. É uma forma de segregação, de não colocar eles no mesmo patamar nosso. É um absurdo que essa turminha da Globo adora fazer. E daí eles saem gravando esse tipo de vídeo aí sem absolutamente nenhuma responsabilidade do que pode acontecer. A solução desse desequilíbrio ambiental que ele fala aí não está simplesmente na oposição ao agronegócio ou às atividades legais de mineração que a gente tem no Brasil, mas sim na construção de projetos eficientes que unam inovação, sustentabilidade, produção em terras legais e preservação também dos espaços de floresta que a gente tem. E se você observar alguns gráficos de aumento de área de cultivo versus aumento de produtividade no campo, você vai ver claramente que nos últimos anos a produtividade do agro brasileiro cresceu muito mais do que o mínimo aumento de exploração e terras de áreas cultivadas. Ou seja, o agro brasileiro é muito avançado, é o melhor do mundo, está na frente de dezenas de outros países. A gente tem tecnologia, a gente tem produção e a gente tem responsabilidade ambiental, coisa que essa turma não tem. E é bom lembrar que nesse governo, no governo Lula, é quando a degradação da Amazônia está aumentando, é quando as queimadas estão aumentando, é quando o povo Yanomami, essa turma indígena que no governo passado os petistas adoravam fazer críticas dizendo que eles estavam abandonados, a situação deles piorou demais. Não adianta ficar simplesmente fazendo discurso bonito de defender os povos indígenas e lá na ponta não cuidar de verdade dessa galera. É isso que precisa ser feito. O Brasil não precisa de meia dúzia de artista milionário da Globo fazendo coro para demarcar mais terras indígenas. O que a gente precisa é de cobranças em cima do governo federal para que esses indígenas que já têm as suas terras, que já estão bem instalados, sejam protegidos e cuidados de fato. Marcos,
Você é um artista respeitado, cara, inclusive por já ter falado muito sobre a questão da agricultura familiar. Agora, eu esperava muito mais responsabilidade nessa sua fala. Dizer que o agro precisa entender que sem floresta ele não existe parte de uma premissa totalmente errada, de que o agronegócio brasileiro não enxerga importância nas florestas ou não se importa com o meio ambiente. Isso é totalmente errado. O produtor rural convive diretamente com a natureza. Ele sabe que sem água não tem lavoura, que sem solo saudável não tem produtividade e que sem preservação ambiental não tem futuro. O agro sabe disso porque é quem mais sofre com a falta de infraestrutura, burocracia ambiental, clima desregulado. Você deve saber, né, que o Código Florestal exige que os produtores preservem dentro das suas propriedades áreas que variam de 20% a 80% de floresta preservada. Vocês deviam combater quem desmata de forma ilegal. Esses caras eles não podem ser colocados dentro do mesmo balaio dos produtores rurais, que é a esmagadora maioria. Essa turma não representa o agronegócio sério. Quanto a essa urgência aí que você fala em demarcar as terras indígenas, será que é tão urgente assim? Será que é tão urgente ampliar esses quase 14% do território nacional que a gente tem de área demarcada? Imagine um pai de família que vive há 40 anos ali, com escritura pública, produzindo, pagando imposto e de repente vê a sua área ser tomada por uma decisão política em chamado de urgência? Que história é essa? Isso para mim é confisco. Eu sei que você já disse que o agricultura familiar é importante, mas o agro com produção em larga escala é tão importante quanto. Ele gera milhões de empregos, sustenta 25% do PIB nacional e é responsável pela nossa balança comercial positiva, alimentando mais de 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo. Vocês querem mesmo realmente acabar com esse ouro que a gente tem no Brasil, que é o agronegócio? O que a gente menos precisa é dessa sua pressa ideológica. A gente precisa de equilíbrio, a gente precisa de segurança jurídica e responsabilidade com todos os brasileiros, inclusive com quem vive no campo e já preserva o que é seu, por dever e por consciência. Agora vamos ver o vídeo da Glória Pires. Salve, gloriosos! Ah, porra. Salve, gloriosos! Já era pra parar de assistir esse vídeo agora. Mas vamos lá. Tudo bem? Gente, você e a sua família, por acaso, já sentiram que o clima está diferente? Calor demais, seca num lado, enchente no outro. E, no fim das contas, tudo ficando mais caro? A gente está percebendo que está ficando tudo mais caro. A inflação está batendo lá nas alturas, os preços estão subindo. O Lula falou que a gente ia comer picanha, que a gente ia tomar cerveja. A mãe está só tomando água e comendo pé de frango. Vamos continuar. A comida, a luz, a água. Agora, vocês sabiam que essa situação poderia ser ainda pior se não fossem as terras indígenas? Essa situação podia ser pior se não fossem as terras indígenas? De certa forma, tá um pouco certo. Mas o que eu acho que ela não sabe, e a gente pode falar aqui, é que o clima é afetado por diversos fatores. Não só pela vegetação ou pelo que tem na Terra. Os fenômenos El Niño e Laninha, que acontecem por oscilações na região do Oceano Pacífico, causam todos esses extremos que a gente está sentindo recentemente no Brasil. Ou seja, não é só a floresta em si que controla tudo. É um sistema global, dinâmico e complexo. Você não aprendeu isso no ensino médio da escola, Glória? E não vem falar que são só os índios que preservam não, viu? O agro também preserva muito. 33% da vegetação nativa do Brasil está dentro de propriedades rurais. Como eu já falei, o Código Florestal exige preservação legal obrigatória, áreas de APP. Então, o produtor ele é sim um grande aliado às questões climáticas e à preservação do meio ambiente. Vamos continuar. Enquanto o desmatamento avança por todo lado, as florestas dentro das terras indígenas seguem de pé, protegidas. Só para você ter uma ideia, elas são
16 vezes mais protegidas do que o restante da Amazônia. Nos últimos 20 anos, essas terras ajudaram a absorver uma quantidade enorme de carbono. Assim, o equivalente a metade do que o Reino Unido emite por ano. É muita coisa. Esse dado que ela soltou aí, da quantidade de carbono absorvido, corresponde à metade da produção anual do Reino Unido, é interessante, mas não é muito bem isso. Não é exclusivamente por conta das terras indígenas que a gente tem toda essa absorção, não. Esse carbono é capturado tanto pelas áreas de preservação nas terras indígenas, quanto as áreas de preservação dentro das propriedades rurais, quanto o avanço da tecnologia na própria produção rural. Por exemplo, a cana-de-açúcar é uma grande responsável por absorção de carbono e se dá pela produção que a gente tem aqui no Brasil. A recuperação de áreas degradadas e o manejo de floresta legal também são muito importantes na captura desse carbono. Então não são só os índios responsáveis por isso aí não que ela falou. Vou continuar. Agora, mesmo assim, o Congresso e o STF estão analisando propostas que ameaçam abrir essas terras à mineração, ao garimpo, às hidrelétricas. E sabe o que é que isso significa? Mais desmatamento, menos chuva, alimentos básicos virando artigo de luxo, contas mais altas. E, acima de tudo, um futuro cada vez mais incerto. Então, a gente precisa proteger essas florestas. Para o bem do planeta, para o bem do meio ambiente, mas principalmente da nossa casa, da nossa família. Demarcar terras indígenas é cuidar do nosso clima, da nossa comida, da nossa água, do nosso futuro. Eu apoio. E você? Ela devia estar preocupada com esse futuro incerto aí, com o governo que está na frente do Brasil, com o Lula, que ela e a sua família apoiaram. É isso que está deixando o nosso país com futuro incerto. E não a agricultura, o agro, o avanço da produtividade que a gente tem hoje no Brasil, sem esse desmatamento todo que ela está falando. Eles querem aumentar a demarcação, sendo que não estão conseguindo proteger nem as áreas já demarcadas, que devia ser uma responsabilidade gigantesca do governo e desses artistas que ficam gravando videozinho, querendo lacrar na internet, sem olhar para o que está acontecendo dentro das próprias áreas indígenas. Vamos ver mais um, Alejandro Clavô, sei lá como que fala, não conheço esse cara. Vamos ver. Existe uma terra que fala. Ela fala com o vento, com o cheiro, com as folhas que caem. Ela fala com a gente, se a gente souber escutar. E essa terra ela foi cuidada, protegida, ela foi vivida por milhares de anos pelos povos indígenas. Muito antes do nome Brasil existir. Mas hoje essa terra está sendo invadida de novo, com garimpo, com mineração, com projetos que arrancam a floresta pela raiz. Terras indígenas sendo tratadas como espaço vazio. Mas elas são cheias de vida, de história, de futuro. A demarcação é um direito, é o mínimo, é justiça. E quando a gente protege uma terra indígena, a gente protege muito mais. A gente protege a chuva que cai, a comida que nasce, o ar que a gente respira. Brasil indígena, terra demarcada, porque essa terra tem dono, tem voz. A gente só precisa aprender a escutar. Ele parece que tá falando em uma novela aí, né? Tá com cara de ser ator, mas tá repetindo o mesmo chavão dos outros. Eles estão criticando o que tá acontecendo nas próprias terras indígenas demarcadas, sendo que o governo não tá nem conseguindo cuidar dessas próprias terras e estão querendo demarcar mais. Qual que é o sentido nisso? Essa turma é uma hipocrisia ambulante, porque eles defendem uma coisa que não tem nada a ver com a outra. Eles estão querendo aumentar a área de demarcação, avançar sobre o agro brasileiro, causar uma insegurança jurídica gigantesca em cima de produtores que têm suas escrituras e produzem há 40, 50 anos nas mesmas áreas, em nome de uma luta que está sendo, infelizmente, perdida pelo próprio governo, pelo próprio Ministério do Meio Ambiente,
pelo próprio Lula, pela própria Marina Silva, eles não estão conseguindo cuidar nem dessas próprias áreas. Como vai demarcar mais? O Brasil, que nem eles gostam de falar, é de todos os brasileiros. Não é só dessa meia dúzia de artistinha da Globo aí que quer sair fazendo vídeo parecendo bonito, e dos indígenas, é também dos produtores rurais, dos brasileiros, dos milhões de brasileiros que dependem do agronegócio nas suas vidas. Vamos ver a Dira Paz falando agora. Toda vez que a gente fala dos indígenas brasileiros e da Amazônia legal, a gente coloca isso numa distância inalcançável, como se esse sangue dos indígenas não estivesse correndo nas nossas veias. Eu acho muito difícil um brasileiro que não tenha se identificado e se projetado nesse Brasil originário. Olha que lindo que somos. Como não garantir os direitos daqueles que guardam as nossas florestas há tantos anos? Há uma injustiça social, há uma reparação histórica a ser feita. Não podemos deixar que os povos originários desse país chamado Brasil sejam colocados à margem e não à frente da nossa sociedade. Porque graças a eles, nós bebemos a melhor água. Nós temos frutos diversos. Nós temos que repensar de que forma nós olhamos os povos originários e a Amazônia. Falar em reparação histórica é um recurso muito comum utilizado como base para decisões radicais, como demarcar terras sem critério algum, tomar propriedades produtivas ou travar o avanço de regiões inteiras. Só que a verdade é que o Brasil já reconheceu essa dívida histórica. São mais de 13%, 14% de todo o nosso território nacional reservado para as comunidades indígenas. Sabe o que isso significa? Que o Brasil é o país que mais reconhece terras de povos originários do mundo. Nenhuma nação industrializada ou agrícola de primeiro ou terceiro mundo chega perto disso. Vai perguntar para os seus amiguinhos da França, da Alemanha ou até dos Estados Unidos. Eles nem sonham com esse nível de proteção territorial. Essa reparação histórica que você cita não pode ser paga, não pode ser feita cometendo injustiças nos dias de hoje. Não dá para corrigir os erros do passado cometendo novos erros agora. Tem gente que vive há 40, 50 anos com títulos, com escrituras, produzindo, sustentando suas famílias, alimentando outras, gerando empregos. Essas pessoas também são brasileiras, elas também têm os seus direitos. A demarcação pode sim acontecer em alguns casos, quando houver comprovação técnica, arqueológica, antropológica séria. E desde que isso não viole os direitos adquiridos de terceiro, como pode estar acontecendo por aí. O marco temporal hoje é reconhecido justamente para que essas demarcações de terra não se transformem em uma máquina de insegurança jurídica e terror para essas famílias que produzem no Brasil. O que está acontecendo hoje com campanhas desse tipo que você participa é uma tentativa de comover a população, colocando nas costas dos brasileiros uma culpa histórica para justificar um projeto de poder ideológico e econômico de toda essa turma que está por trás dessas campanhas. Nós todos somos povos originários. Nós todos somos Amazônia. Esse sangue aqui é um sangue indígena. E é sobre ele, e é por ele que eu quero falar. Tá bom. Vamos pro próximo. Kleber Toledo, vamos ver. Pessoal, quando você pensa em patrimônio do Brasil, o que você pensa? Bom, acho que muita gente vai pensar num samba antigo, numa arquitetura colonial, no futebol, já que todos falam que o Brasil é o país do futebol. Isso tudo é muito bonito, mas tem uma coisa muito mais profunda. Você sabe que o Brasil tem mais de 305 povos. Fala mais de 274 línguas, além de diferentes saberes, histórias, tradições, coisas que são muito maiores do que a gente pode imaginar, porque tudo isso que eu estou falando para você vem muito antes do Brasil ser chamado de Brasil. Essa turma fala bonito, né? Mas eles não me enganam, não. Crianças Yanomami conseguem nomear mais de 200 flores diferentes. Crianças Yanomamis conseguem nomear mais de não sei quantas flores diferentes. Vai falar pro seu presidente cuidar dos povos Yanomamis. Depois que o Lula assumiu, aumentou pra caramba as mortes nessas terras. Eles estão em uma condição subhumana.
Não adianta dar um monte de terra para esse povo indígena, sendo que vocês não cuidam das próprias pessoas que lá estão. A coisa mais bonita que tem é ficar gravando vídeo assim. Mas e o cuidado com os povos nas áreas já demarcadas? São 14% do território nacional demarcado e vocês não estão nem aí, vocês só querem aumentar a área demarcada. Artistas Carajá esculpem bonecas que são consideradas patrimônio mundial. Anciões indígenas guardam remédios, memórias e maneiras de viver a vida que a ciência hoje em dia ainda não compreendeu. Mas tudo isso está ameaçado. Projetos no Congresso querem abrir terras indígenas para mineração, garimpo, hidrelétricas e muito mais. É como colocar fogo na nossa Biblioteca Nacional. É deixar o Brasil mais pobre, menos diverso, menos bonito. Proteger as terras indígenas é proteger o que nós temos de mais autêntico. É garantir que essas histórias, essas línguas, essas vidas continuem existindo. É cuidar da verdadeira grandeza do Brasil. Brasil indígena, terra demarcada. Tem que proteger mesmo as terras que já estão demarcadas, não ficar participando de uma campainha mequetrefe dessa para aumentar a demarcação das terras sem critério nenhum, né? Agora com vocês, a queridinha da Globo, Juliette. Eu sou do Nordeste, de uma terra linda, forte, marcada pela luta, mas que nunca baixou a cabeça. No meu estado, a Paraíba, vivem povos como Tabajara, Potiguara, Cariri e Chucuru. Foi na região do Nordeste que chegaram as primeiras caravelas. Foi por aqui que começou a invasão desse país. Invadiram, dizimaram, tomaram o que não era deles. Começou a palhaçada, né? Começou a invasão na época desse país, invadiram, dizimaram. Vai plantar batata, mulher. Ela trata a colonização do Brasil como uma invasão criminosa. Tenha orgulho da sua história, tenha orgulho dos seus antepassados. Negar o que veio depois dessa colonização é negar a história do Brasil, é negar o Brasil como um todo. O Brasil, os brasileiros, você, todo mundo é feito de uma mistura de europeus, de indígenas, de africanos. A identidade brasileira é resultado desse processo. Tentar reduzir toda essa história com esse discursinho raso que você está fazendo de invasores europeus versus as vítimas indígenas, para com isso. Isso é muito infantil e é politicamente útil só para vocês que gostam sempre de dividir do nós contra eles. Nenhum brasileiro que vive hoje, que paga imposto em 2025, é responsável pelo que aconteceu em 1500. A gente é fruto dessa história, a gente tem que respeitar os nossos antepassados, tanto dos que já estavam aqui, quanto dos que vieram, que se não fossem eles, você não estaria aí gravando esse videozinho tosco. Respeitar a história é importante, mas o Brasil precisa de quem constrói, não de quem chora o passado para sabotar o presente. Continuando. Mas os povos indígenas resistiram, resistem até hoje e ainda cuidam da terra, da floresta, da água, mesmo depois de tudo. Sim, os povos indígenas existem, resistem, protegem as suas florestas e merecem respeito, mas usar os indígenas para travar o país inteiro é no mínimo desonesto. Normalmente quem fica querendo cagar regra por aí, dizendo onde não pode minerar, onde não pode produzir, terra indígena para cá, terra indígena para lá, vive em coberturas caríssimas, anda de carro elétrico para cima e para baixo, com suas baterias produzidas de minérios importantes encontrados embaixo da terra, come arroz orgânico caríssimo produzido pelo MST, anda de avião para cima e para baixo e adora falar em justiça atrás da tela de um iPhone de última geração produzido com lítio que vem do outro lado do mundo. Agora querem repetir a história, invadir de novo, desta vez com garimpo, mineração, grilagem. Querem destruir as terras indígenas como se não houvesse gente ali, como se não houvesse vida. Mas a gente está aqui para dizer chega. Não dá para construir um futuro justo repetindo os erros do passado. Demarcar as terras indígenas é reconhecer quem estava aqui antes, é ter respeito pela raiz. Já está demarcada, já tem 14% do Brasil demarcado.
Não adianta vocês quererem vir invadir propriedade de pessoas que estão há décadas já produzindo. História e pela vida. O Nordeste tem indígena, Brasil indígena, terra demarcada. Porque quem tem raiz, resiste. Eles adoram falar em resistência, né? Eu vou contar um segredinho pra você, Juliette. Nem todo indígena quer viver isolado na floresta, sabia? Vários povos querem autonomia, querem tecnologia, querem cultivo, querem exploração mineral. Mas as ONGs internacionais, intelectuais de gabinete, atores globais, o que vocês mais querem fazer é colocar todos os índios dentro de uma caixinha ideológica em que eles só podem ser aqueles que vivem isolados de uma floresta, pelados, caçando o seu próprio alimento e não podem fazer mais nada além disso. Vocês querem ter o direito de decidir por eles o que os indígenas podem ou não podem, devem ou não devem fazer dentro das suas próprias terras. Repetir o erro, que nem você falou aí, é criminalizar quem trabalha, quem produz. É demonizar o agro, abandonar os indígenas à miséria, em nome de uma tal pureza étnica e acabar entregando o Brasil a interesses econômicos estrangeiros muito maior do que a grande maioria da população brasileira imagina. Tudo isso disfarçado desse ativismo ambiental barato que você viu em todos esses vídeos que acabou de acompanhar. Eu acho que muita gente não sabe, mas o agro brasileiro é o mais moderno do mundo, investindo demais em tecnologia, em agricultura regenerativa, integração lavoura, pecuária, floresta, em práticas sustentáveis. A maioria esmagadora dos produtores rurais respeita a lei ambiental e segue o Código Florestal, que inclusive é um dos mais rígidos do mundo. Vocês quiseram falar bonito, estão defendendo uma coisa que nem imaginam sobre o que estão falando, criticam o avanço do desmatamento ilegal dentro de áreas indígenas já demarcadas. O governo federal não consegue nem proteger o que já está aí e mesmo assim vocês querem demarcar mais para acabar e dizimar com pequenos produtores espalhados pelo Brasil que já têm uma certa segurança de poder produzir em suas terras há décadas. Vocês precisam entender que sem agro e sem energia não existe vida, não existe comida, não existe prosperidade nas populações, seja na cidade ou nas florestas e no campo. Então eu preciso muito de você que está assistindo esse vídeo para ajudar a compartilhar essa mensagem que mostra a verdadeira face desses artistas globais que ficam falando bonito por aí, querendo defender uma coisa que nem sabem ao certo do que estão falando. Colocam o agronegócio como um criminoso, como o vilão da história, sendo que existem interesses gigantescos por trás disso que eles estão defendendo. Se você não compartilhar esse vídeo em que eu estou refutando ponto a ponto das falas desses idiotas, as pessoas vão cair no papinho deles e vão realmente acreditar que o Brasil precisa sair à torto e direito demarcando mais terras indígenas, sendo que o governo federal, que eles mesmos apoiaram, que o Lula, a Marina Silva, não conseguem proteger nem os indígenas nas próprias áreas demarcadas que já existem. Então compartilhe esse vídeo, não se esquece de se inscrever aqui no meu canal e me manda qualquer tipo de novos vídeos em que vocês verem essa turminha da lacração gravando e contando mentiras sobre o agronegócio. Eu preciso de vocês. Se quiser acompanhar mais também, entra lá no meu Instagram, enfim, todas as redes sociais. Eu produzo conteúdo todos os dias falando sobre agronegócio e criticando essa turma que quer afundar o Brasil em vez de proteger e defender quem realmente produz, quem realmente leva o Brasil nas costas e quem faz a nossa economia girar, que é o agronegócio. Então, tamo junto, bora pra cima e continua acompanhando os vídeos do Caboclo aqui. Valeu, tamo junto, falou!